Leão da Praça da Bandeira com o nosso repórter Alessandro Matias. Antes da gente começar a falar de futebol, vamos falar da diretoria, porque eu estava lendo algumas matérias e parece que vai ter o início aí da questão de impeachment aí na Ilha do Retiro. Alessandro, bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicência FM. Pois é, rapaz, o assunto ainda de desligamento do presidente está ativo lá na Ilha do Retiro. Para vocês terem uma ideia, o presidente do Conselho Deliberativo, Homero Lacerda, no ofício número 009 de 2018, faz, né, uma determinação, ele coloca como determinação de uma AGE, né, de uma Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios do Esporte. A gente sabe que no momento a situação do Esporte Clube do Recife, o Arnaldo Barros vai lutar, né, ninguém é menino aqui. A estratégia da situação do Executivo é de não levar para essa Assembleia Geral, tendo em vista que mais de 500 associados se reuniram para compor, né, essa situação aí e levar para a Assembleia Geral. Vocês terem uma ideia, foram 601 sócios do Leão que assinaram de 718, né, eliminando aí o que realmente eram válidos, né? A maior de 18, em dia com o clube, há mais de um ano como sócio. Então, esses sócios aí ficaram com 601 na lista, né? O Homero Lacerda cita no despacho que ele fez ontem alguns juristas que deram pareceres positivos, né? O Ivo Dantas, que é um dos autores do Estatuto do Esporte Clube do Recife, o professor também Tibério de Paula, professor e mestre, né, Tibério de Paula Pedrosa Monteiro, que além de ser professor e mestre em Direito, ele é advogado e especialista em organizações da sociedade civil. Então, houve até alguns torcedores, né, que estão no lado da situação, apoiam, melhor dizendo, a gestão do Arnaldo Barros, alguns torcedores nas redes sociais, falando que o título da chamada da matéria ontem no site do Prático Esporte estava errado, porque o presidente do Conselho Deliberativo, o Homero Lacerda, não tem esse poder de determinar uma Assembleia Geral Extraordinária de Sócios. Na verdade, a gente colocou como fato que o presidente Homero Lacerda, do Conselho Deliberativo, colocou no texto lá que ele determina, a gente se apegou a isso. Se ele tem realmente o poder de determinar ou não, aí vai caber essa briga jurídica, que vai ser a raiz da questão, que eu sinceramente acho que pela força jurídica que tem a situação, essa briga vai entrar na justiça, vai demorar tanto e vai chegar a eleição, e aí perde o poder, né? O pedido se enfraquece, que é a destituição do presidente Arnaldo Barros do poder. Então, é briga vamos dizer assim, com todo respeito, briga de cachorro grande, como diz o ditado popular, e que vai perdurar muito durante esses 6 meses. Prejudica o clube? Claro que prejudica, né? Brigas internas, políticas, nunca são saudáveis, né? A briga que eu digo boa é a briga das urnas, de propostas. Então, quando vai para essa situação, é complicado. Mas entendo o lado da oposição, que tem o direito de cobrar, os sócios têm esse direito. Inclusive, o sócio no esporte é como a gente fala do voto, né? O voto normal para presidente, para governador, para presidente da República, senadores, enfim. Então, tem que ser respeitada essa opinião do sócio e também, lógico, do contraditório, a ampla defesa ser dada ao presidente Arnaldo Barros, porque vivemos num regime democrático. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, que, por sinal, deve demorar muito para acontecer. O outro assunto que... Oi... Não, pode seguir aí, eu ia falar agora, vamos falar de futebol, mas você tem mais informações, pode trazer aí. Isso, então vamos seguindo. Daqui a pouco a gente faz um resumão aí das opiniões, que é sempre interessante ouvir os amigos. Tá também pintando aí cláusulas que custam caro, né? Inclusive é uma chamada do Jornal do Comércio de hoje a respeito desse regulamento que mudou. Até o ano passado, os clubes não podiam, por exemplo, o Internacional emprestou alguns jogadores para o Sport. Em compensação, o Sport não poderia, poderia usar os jogadores, porque era proibido pela CBF, inclusive passivo de história lá, de multas e etc, com relação ao STJD. Inclusive, eu estava conversando com o Anderson Batista ontem, numa live que a gente fez lá no canal
do YouTube do Eu Pratico Esporte, e um torcedor falou sobre essas cláusulas. Eu até então não sabia, confesso, e comentei com ele que, inclusive a resposta de outro colega lá, de um ouvinte, que ele estava dizendo que, se for assim, o Sport não entra em campo contra o Inter porque são 5 jogadores. E realmente, de fato, existia essa situação. O que é que acontece? Ontem, o diretor de futebol, Leonardo Lopes, foi à sala de imprensa esclarecer essa situação. Vamos lá. Já para Corinthians e Sport e Corinthians, próximo domingo, na Arena Pernambuco, às 16 horas, Marlone e Felipe Bastos não jogam. Por quê? Porque existe uma multa muito grande para que o Sport não coloque esses atletas em campo. Isso em virtude de que, minha gente? Resumindo a história, se você empresta e paga um X percentual do salário desse atleta, é mais do que justo que você peça, ou melhor, demande no contrato que esse atleta não entre em campo. E é o que está ocorrendo com o Corinthians, com o Inter, que o Inter vai ser um problema muito maior, né? São 5 jogadores, o Vinck, o Hernando, o Anselmo, o Andrigo, o Léo e o Léo Ortiz. Esses jogadores também não jogam contra o Internacional quando forem os confrontos pelo Campeonato Brasileiro. O mesmo ocorre com o Michel Baixo, né? Que ontem, a gente vai falar daqui a pouquinho, contra o Palmeiras ele não joga, ele só deve estrear mesmo contra o Atlético Mineiro na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o Regulamento Nacional de Registro de Transferência de Atletas do Campeonato Brasileiro 2018, ele fala no artigo 35, né? Ele traz a regra de que, de casos de empréstimo entre clubes, cedentes e cessionários, fica a critério dos clubes a utilização ou não dos atletas em jogo, envolvendo essas duas equipes. Se a gente traduzir isso, o acordo, aí cada um por si, Deus por todos, né? Então, o acordo entre os clubes. Então, o torcedor já se acostume, porque vai ser problema, né? Um elenco limitado, um elenco ainda que caminha para o mínimo, né? De técnica, de tática e de entrosamento, vai também lutar com esses desfalques aí contra Corinthians, Inter e o Michel Bastos, no caso, contra o Palmeiras. Outro assunto legal, agora falando de coisas interessantes aqui para o esporte, que a gente falou ontem em primeira mão, a apresentação hoje, que deve ocorrer em Recife, de David, né, que é um volante de 29 anos, que vem do Atlético Paranaense. Inclusive, ontem ele se despediu nas redes sociais do clube, da torcida, agradeceu por tudo que foi feito por ele, que é feito pelo Atlético Paranaense, mas que estava, a partir de agora, observando outra trilha, e essa trilha é a Ilha do Retiro. É um atleta de marcação, como a gente já conversou, eu e o Anderson, até na live de ontem, que a gente esclareceu também isso, um atleta de marcação que vem para compor o elenco aí. Agora a gente não sabe se vai ter futebol para ser titular, até porque na vaga dele ali a briga é grande, né? São muitos ali. Agora, com o perfil dele de marcador, a gente só vislumbra agora em primeira mão assim o Anselmo, né, que vem muito bem, por sinal. O Anderson Batista até relatou, falou que poderia, de repente, na visão dele, colocar o Anselmo mais à frente e, se for o caso do David ganhar a posição aí, de ficar como um volante mais realmente de marcação. Eu não sei se o Claudinei vai topar isso, porque é uma situação ainda que o Sport ainda está estudando como ele jogar a melhor forma, essa situação toda. O atleta está chegando agora e tem muita gente naquela situação ali para poder desenvolver seu futebol e a briga, como eu disse ainda agora, é também de cachorro grande. É isso, Anderson, a gente falando aqui sobre futebol, ouvindo todas essas informações e falando especialmente desse jogo do Corinthians, né, que é o jogo que está batendo na porta já agora domingo, e esses desfalques, né, por questão de Marlone e Felipe Bastos, vai fazer dois falta, atletas, né, que são titulares desde a chegada do Claudinei Oliveira, até mesmo com o Nelsinho Batista no comando, percebíamos tanto o Marlone quanto o Felipe Bastos eram atletas que figuravam aí no time principal, e vai ficar aí com essa baixa, e também para as outras partidas, né, contra o Internacional principalmente, onde o Sport terá aí vários atletas que não atuarão, no caso do Hernando, do Léo Ortiz, do próprio Anselmo e também de outros jogadores, Cláudio Vinck. Então, baixas que o Sport vai ter que se adequar para esse jogo, em especial contra o Internacional, contra o Corinthians também, porque são dois jogadores importantes. E no treinamento, na base do treinamento. Infelizmente ontem
O Andrigo, o Alessandro pode até confirmar, o Andrigo está novamente de fora, não participou ontem da movimentação. Quem retornou ontem foi o Raul Prata, importante porque o Sport ganha essa opção aí desse jogador, até mesmo para essa futura partida contra o Internacional, não é, caso ele não venha a adquirir alguma lesão ou ficar suspenso. E será importante, porque o Sport vai precisar aí desses novos jogadores que estão chegando, vai precisar também desses atletas que estão no banco de reservas para formar um time para esses jogos até a parada da Copa do Mundo. Sobre o Michel Basco, só complementando, que não esqueci, mas eu estava esperando aí que houvesse essas palavras de vocês aí no estúdio. Michel Basco está em transição, fez uns treinos ontem lá de chegada no centro de treinamento. Ele vem de uma lesão na coxa esquerda, mas o bom é que ele já está no bid, e o ruim é que só deve enfrentar mesmo, só deve vestir a camisa do Sport contra o Atlético Mineiro na 8ª rodada, né? Contra o Palmeiras, nem pensar, porque ele está nessa política aí do Sport de atletas que venham com salário pago aí, uma proporção, né, pelos times do Palmeiras, Palmeiras, Internacional e o Corinthians. Ô Alessandro, eu vi que você hoje postou algumas fotos relacionadas aos torcedores comprando ingresso. Como é que tá essa venda de ingresso aí? Pois é, o Instagram, na verdade, o Instagram que postou foi o Instagram do site Eu Pratico Esporte. Aqui eu convido o torcedor para procurar lá. O Instagram é o @Eu Pratico Esporte Oficial. A busca está grande, né? Lógico, os torcedores têm direito ao ingresso, porque os ingressos fazem parte de uma campanha Eu Quero a Ilha Lotada. Então, a procura é grande e a expectativa é de um público alto para domingo contra o Corinthians na Ilha do Retiro, mesmo sendo na Arena Pernambuco, né, um lugar aí que alguns estão falando que o lugar do Sport é na ilha, mas pelos resultados a Arena Pernambuco também tem sido bastante interessante no quesito vitórias, né, fora da Ilha do Retiro. E o Sport tem que tirar proveito aí do time do Corinthians, que provavelmente vai jogar com um time bem diferente, né, do seu... Não que não venha forte. Não que não venha forte, claro. Mas é uma equipe modificada. Mas aproveitar pelo menos as peças principais que não vão estar nesse jogo, que o Sport possa sair com essa vitória, que é muito importante, até porque depois tem Palmeiras, Internacional, então tem jogos difíceis aí depois, antes da parada para a Copa. E será observado assim essa questão de que o Corinthians vai sim valorizar esses 2 jogos pela Libertadores, até porque perdeu na partida contra o Independiente jogando em casa da Argentina, e agora precisa desses 2 bons resultados. E no meio, esse jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro provavelmente deve jogar com aquela formação que já citamos lá naquela transmissão ao vivo, eu e o Alessandro, a respeito do jogo contra o Ceará, onde o Corinthians teve aí algumas peças do banco de reservas, mesclando com titulares, para não desgastar tanto esses jogadores nesta sequência. O interessante é que o torcedor do Sport tem que se atentar, não necessariamente para esses jogos contra os times grandes. Lógico, tem que empatar, tem que vencer, tem que ir atrás mesmo. Mas o Sport hoje, se eu não estou enganado aqui, no campeonato até que o Anderson tem postado aí, o campeonato do Sport, né? O Sport é o líder do seu campeonato, que tem os times que estão hoje na zona de rebaixamento, né? Ceará, o Bahia também. Infelizmente, neste fim de semana acabou perdendo o posto para o América Mineiro, que o América acabou empatando com o Ceará. Aí, pelo saldo de gols, o América e o Sport estão com a mesma pontuação, né? Nesse campeonato à parte. Pronto. Mas o América está à frente. Boa informação aí, então, atualizando. Eu não me atentei para os gols, mas está valendo. Então, o Sport está aí na liderança ao lado do América, nessa luta contra o rebaixamento. Pelo menos é isso que o torcedor do Sport tem e deve somente vislumbrar para esse ano até o momento, né? Exato. Eu vou dizer infelizmente. Que o campeonato do Sport hoje é lutar para não cair para a 2ª divisão. Mas tem coisas que a gente fica pensando, viu? Ô Alessandro, nos encontramos amanhã, viu? Com mais informações. Tá bom, meu querido. Já no YouTube do Eu Pratico Esporte vai rolar a coletiva do Vink, que ele foi ontem o escolhido. Também o Leonardo Lopes, diretor de futebol do Esporte Clube do Recife, falando, né, detalhando melhor o posicionamento do clube a respeito dessas cláusulas, a respeito da proibição dos jogadores que a gente acabou de falar. Então, dá uma curtida, se inscrevam lá no YouTube e já esse material no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte e também essa resenha legal aqui diária na Rádio Vicência com vocês. Um abraço para vocês no estúdio e para quem está em casa, beijo para quem foi de beijo
E abraço para quem for de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui no nosso show da manhã na Rádio Vicência FM.